Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso. Interpretações dos mistérios das palavras de Deus para todo o universo. Capítulo 28. O estado das pessoas é que, quanto menos elas entendem as palavras de Deus, mais céticas elas são sobre os meios atuais pelos quais Deus trabalha. Mas isto não tem efeito sobre a obra de Deus. Quando suas palavras chegarem a um certo ponto, os corações das pessoas voltar-se-ão naturalmente. Todos na vida se apegam às palavras de Deus e também começam a ansiar por suas palavras. E por causa da exposição contínua de Deus, eles começam a desprezar a si mesmos. Mesmo assim, Deus também declarou muitas palavras como as seguintes: quando os homens compreenderem completamente todas as minhas palavras, a sua estatura será proporcional aos meus desejos e suas súplicas serão frutíferas e não vãs ou fúteis. Abençoo as súplicas da humanidade que são sinceras e não fingidas. Na verdade, as pessoas não conseguem compreender completamente as palavras de Deus. Elas conseguem apenas atingir a superfície. Deus usa essas palavras meramente para dar-lhes um objetivo a buscar, para fazê-las sentir que Deus não faz as coisas levianamente, mas é sério sobre sua obra, e só então elas terão fé para prosseguir. E porque todas as pessoas só suplicam por seu próprio bem, não pela vontade de Deus, mas Deus não vacila. Suas palavras sempre foram dirigidas à natureza do homem. Embora a maioria das pessoas hoje suplique, elas não são sinceras. É tudo fingimento. O estado de todas as pessoas é que elas consideram minha boca uma cornucópia. Todos desejam adquirir algo de minha boca. Sejam segredos de estado, ou mistérios do céu, ou a dinâmica do mundo espiritual, ou o destino da humanidade. Por causa de sua curiosidade, as pessoas estão todas dispostas a procurar estas coisas e não querem obter nada relacionado à provisão de vida que provém das palavras de Deus. Assim Deus diz: muita coisa ainda falta para os homens. Eles precisam não apenas de suplementos nutricionais, mas precisam ainda mais de apoio mental e de suprimento espiritual. As concepções das pessoas levaram-nas à negatividade de hoje, e isso acontece porque seus olhos físicos são tão feudais que o que elas fazem e dizem é sem vigor, e elas são perfunctórias e descuidadas em todas as coisas. Não são estas as condições das pessoas? Elas não deveriam apressar-se e corrigir isso em vez de continuar como estão? Que benefício os homens têm por saber o futuro? Por que as pessoas reagem depois de ler algumas das palavras de Deus, mas o restante de suas palavras não tem nenhum efeito? Quando Deus diz, por exemplo, eu forneço a cura para a doença dos homens, para que melhores efeitos sejam alcançados, para que a plena saúde seja restaurada e para que, graças à minha cura, eles retornem à normalidade. Por que essas palavras não causam efeito nas pessoas? Tudo que é feito por Deus não é o que deveria ser alcançado pelos homens? Deus tem uma obra a fazer. Por que as pessoas não têm um caminho a trilhar? Isso não é ir contra Deus? Há, na verdade, muitas coisas que as pessoas devem fazer. Por exemplo, o quanto elas sabem sobre o grande dragão vermelho na frase
vocês realmente odeiam o grande dragão vermelho? As palavras de Deus, por que perguntei tantas vezes a vocês, mostram que as pessoas ainda não conhecem a natureza do grande dragão vermelho, que elas continuam incapazes de aprofundar-se mais. Não é esta a obra que os homens devem realizar? Como pode-se dizer que os homens não têm obra? Se fosse esse o caso, qual seria o significado da encarnação de Deus? Seria Deus descuidado e perfunctório, simplesmente cumprindo formalidades? O grande dragão vermelho pode ser derrotado assim? Deus diz: eu já comecei e darei início à primeira etapa da minha obra de castigo no lugar da morada do grande dragão vermelho. Essas palavras são dirigidas para a obra da divindade. As pessoas de hoje já entraram no castigo antecipadamente, e assim, Deus diz que esta é a primeira etapa de sua obra. Ele não está fazendo as pessoas suportarem o castigo das catástrofes, mas o das palavras. Porque quando o tom das palavras de Deus muda, as pessoas se tornam totalmente ignorantes. Depois disso, todas entram no castigo. E depois de terem sofrido o castigo, acontece como Deus diz. Portanto, vocês cumprirão formalmente seu dever e me louvarão formalmente por todas as terras, para todo o sempre. Esses são passos na obra de Deus. São o plano dele. Além disso, esse povo de Deus pessoalmente contemplará os métodos pelos quais o grande dragão vermelho é castigado. Assim, a catástrofe começará oficialmente fora dele, no mundo à sua volta. Este é um dos meios pelo qual Deus salva as pessoas. Internamente, elas são castigadas e externamente, a catástrofe acontece. Ou seja, as palavras de Deus são cumpridas. Assim, as pessoas preferem se submeter ao castigo do que à catástrofe. E é por isso que elas permanecem. Por um lado, este é o ponto a que a obra de Deus chegou. Por outro lado, isso acontece para que todas as pessoas conheçam o caráter de Deus. Portanto, Deus diz: a época em que meu povo me desfrutará será quando o grande dragão vermelho for castigado. Fazer com que o povo do grande dragão vermelho levante-se e se revolte contra isso é o meu plano e o método pelo qual eu aperfeiçoo o meu povo. É uma ótima oportunidade para todo o meu povo crescer na vida. Por que é que Deus fala essas palavras, no entanto, elas não chamam a atenção das pessoas? Os países estão em grande caos porque a vara de Deus começou a desempenhar seu papel na terra. A obra de Deus pode ser vista no estado da terra. Quando Deus diz: as águas rugirão, as montanhas serão derrubadas, os grandes rios se desintegrarão, essa é a obra inicial da vara na terra, cujo resultado é que todas as famílias da terra serão dilaceradas e todas as nações sobre a terra serão despedaçadas. Serão passados os dias da reunião entre maridos e mulheres. Filhos e mães não mais se encontrarão. Nunca mais haverá o encontro de pais e filhas. Tudo o que costumava haver na terra será esmagado por mim. Este será o estado geral das famílias na terra. Naturalmente, não poderia ser o estado de todas elas, mas será o estado da maioria. Por outro lado, isso se refere às circunstâncias experimentadas pelo povo desta corrente no futuro. Isso prediz que, uma vez que tiverem sofrido o castigo das palavras e os incrédulos tiverem sido submetidos à catástrofe,
já não haverá mais relacionamentos familiares entre as pessoas na terra. Todos serão o povo de Sinim, e todos serão fiéis no reino de Deus. Assim serão passados os dias da reunião entre maridos e mulheres. Filhos e mães não mais se encontrarão. Nunca mais haverá o encontro de pais e filhas. E então, as famílias das pessoas na terra serão dilaceradas, despedaçadas, e esta será a obra final que Deus fará nos homens. E porque Deus espalhará esta obra por todo o universo, Ele aproveita a oportunidade para esclarecer a palavra emoção para as pessoas, permitindo-lhes assim ver que a vontade de Deus é separar as famílias de todas as pessoas e mostrando que Ele usa o castigo para resolver todos os conflitos familiares entre a humanidade. Senão, não haveria meio de concluir a parte final da obra de Deus na terra. A parte final das palavras de Deus revela a maior fraqueza da humanidade. Toda ela vive em emoção. E assim Deus não evita nenhum ser humano e expõe os segredos escondidos no coração de toda a humanidade. Por que é tão difícil para as pessoas separarem-se das emoções? Elas são mais elevadas que os padrões da consciência? A consciência consegue fazer a vontade de Deus? A emoção pode ajudar as pessoas na adversidade? Aos olhos de Deus, a emoção é sua inimiga. Isto não está claro nas palavras de Deus?